Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. A Câmara dos Deputados aprovou por 315 votos contra 143 a resolução que suspende integralmente o andamento da ação penal do golpe contra o deputado Alexandre Ramagem, o que beneficiaria também Bolsonaro e outros réus. O texto deixa aberta a possibilidade de interpretação para que a ação inteira seja paralisada no Supremo. Ministros do STF já disseram que a imunidade parlamentar não se estende aos corréus e que a decisão é inócua, ou seja, sem efeitos práticos. O advogado constitucionalista André Marcília admite que a resolução da Câmara sobre Alexandre Ramagem não alcançaria Jair Bolsonaro, mas seria inviável julgar um sem julgar o outro, porque eles pertencem ao mesmo núcleo. A PGR atribui aos réus condutas complementares e não faria sentido jurídico fatiar no julgamento uma denúncia que foi recebida em bloco. O advogado criminalista Jeffrey Schichini lembrou que o STF afirmou que a competência é sua para julgar Bolsonaro e os demais acusados, porque Alexandre Ramagem é deputado federal e, por isso, todos os acusados devem ser também julgados no foro por prerrogativa de função. Trata-se da chamada competência por atração da prerrogativa de foro. Então, seguindo esse raciocínio, a imunidade processual prevista no artigo 53 da Constituição Federal deve também ser aplicada a todos os acusados. Schichini também citou o artigo 76 do Código de Processo Penal, que dispõe que o processo não poderá ser desmembrado quando houver conexão entre os fatos e os acusados. E no jogo de cartas marcadas, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réis, por unanimidade, mais 7 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado. O chamado Núcleo 4 é acusado de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral em 2022, além de fazer pressão sobre as Forças Armadas para aderir ao suposto projeto de golpe. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta de 513 para 531 o número de cadeiras na casa. O texto ainda passará pelo Senado. O impacto orçamentário, segundo informações da Direção-Geral da Câmara, é de quase 65 milhões de reais por ano. A Constituição diz que a representação na Câmara deve ser proporcional à população de cada estado. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse feita essa atualização. Só que a decisão do Supremo estabelece que a Câmara seguiria tendo 513 deputados e que 7 estados poderiam perder cadeiras. O relator do projeto aprovado, Damião Feliciano, afirmou que reduzir a representação significa perder peso político na correlação federativa e, portanto, perder recursos. Ele disse que é incabível a aplicação cega e fria de um cálculo matemático sem uma avaliação política da questão. Pelo modelo aprovado, nenhum estado vai perder deputados e 9 ganharão entre 1 e 4 cadeiras. O Instituto Nacional do Seguro Social tentou explicar por que não incluiu as entidades que mais arrecadaram com descontos de mensalidade sobre aposentadorias e pensões nos últimos anos em processos administrativos de responsabilização. Entre elas está o sindicato que tem o irmão mais velho de Lula como vice-presidente e a entidade presidida por Aristides Veras Santos, irmão do deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Os dois estão sendo investigados pela Polícia Federal. Em nota, o Instituto afirmou que foram incluídas na investigação interna apenas associações que constaram na operação como pagadoras de propina a agentes do INSS e aquelas consideradas fantasmas que não tinham condições mínimas para a sua existência. Organizações suspeitas de fraudes de mais de 6 bilhões de reais em aposentadorias e pensões do INSS
integram, olha essa, ou chegaram a integrar pelo menos 16 conselhos ou grupos consultivos do governo Lula. Essas entidades participam até do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, e estão distribuídas em colegiados de 10 ministérios, incluindo alguns que se encontram no Palácio do Planalto, como o de Relações Institucionais e a Secretaria-Geral. O Ministério do Trabalho aumentou em 5 vezes no ano passado o valor de convênios com ONGs, tendo como uma das campeãs em recebimento de verbas federais uma organização ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual o ministro Luiz Marinho surgiu para a política. O dinheiro total contratado saltou de 25 milhões de reais em 2023 para 132 milhões no ano passado. Para quem tem memória curta, a prática não é rara. Em 2011, Carlos Lupe, que comandava na época o Ministério do Trabalho, que agora é chefiado por Luiz Marinho, deixou o governo Dilma após denúncias de irregularidades justamente em contratos entre a pasta e organizações não governamentais. As despesas da União com diárias, passagens e locomoção somaram quase 800 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. A alta real, descontada a inflação, foi de 29,1% ante o mesmo período de 2024, quando os gastos totalizaram 611 milhões. O valor registrado nos 3 primeiros meses de 2025 é o maior da história do levantamento, que começou em 2011. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis no relatório do resultado primário de março de 2025. O Banco Central decidiu elevar a Selic em 0,5 ponto percentual. A taxa básica de juros sai de 14,25% para 14,75% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade. É o maior patamar desde agosto de 2006, quando Lula era presidente, e a Selic também estava em 14,75%. O comunicado do Copom argumenta que a decisão é compatível com o objetivo de fazer a inflação convergir para a meta. O IPCA anualizado até março acelerou para 5,48%. E a meta é 3%. Na quinta-feira, na quarta votação do conclave, os cardeais da Igreja Católica escolheram o novo Papa. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e completa 70 anos em setembro. Ele passou muitos anos como missionário no Peru, tendo também a cidadania peruana, e vai comandar a igreja com o nome de Leão XIV. Foi esse o resumo de mais uma semana movimentada. Bom fim de semana a todos, grande abraço.